Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Mobile Talks, desta vez na plataforma da ForMobile Experience, que está acontecendo durante esta semana na versão digital da Feira ForMobile 2021. Como vocês já sabem, por aqui na Mobile estamos sempre trazendo personas capazes de compartilhar ideias e inspirar pessoas. Obrigado à ForMobile Experience pelo convite para estarmos realizando a nossa Talks, a nossa conversa dessa semana por aqui. Meu nome é Valcídio Perotti, diretor e fundador da revista Mobile, com 41 anos de circulação na cadeia moveleira. Hoje eu tenho o prazer de ter um convidado muito especial para a nossa conversa. Nosso entrevistado é Robson Privado, empreendedor Endeavor, cofundador e COO da Madeira. Robson tem 37 anos, é pessoa super motivada a trabalhar com inovação e tecnologia, tendo em 2012 integrado o time da Madeira como seu cofundador. Tem sólida experiência com e-commerce, foco em marketing, produtos e vendas. Seja muito bem-vindo, Robson. Bom dia. Bom dia, Perotti, tudo bem? Super prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí da Mobile Talks para estar aqui com vocês hoje, dividindo um pouquinho da nossa experiência aí. Que bom. A nossa ideia, né, Robson, é trazer o tema de conversa para tentar saber, né, do cofundador da empresa, como a pandemia acelerou a transformação da Madeira em um unicórnio. Esse é o assunto da vez, né? E é por aí que a gente pretende andar na manhã de hoje nessa entrevista. Legal. Pode, por favor. Pois não, eu gostaria de propor a você, Robson, para nós traçarmos uma breve linha do tempo dos últimos 10 anos da Madeira que você participou e ajudou a construir. Por favor. Tá bom, acho que começando, né, pelo começo, né, acho que a Madeira a gente começou, eu sei que aqui a revista, né, a Mobile é muito mais focada no setor moveleiro, mas a gente não, apesar do nome Madeira, a gente não começou, né, vendendo móveis, a gente começou vendendo pisos de madeira, né, até porque foi justamente o pai do Daniel e do Marcelo, que são os outros dois cofundadores, começaram um pouquinho antes da minha chegada, né, eles tinham uma fábrica de pisos de madeira, que chamava Novo Piso Scandian, aqui no Paraná, e em detrimento à crise de 2008, subprime nos Estados Unidos, mais de 90% do faturamento da empresa era exportação para os Estados Unidos. Acabou que, infelizmente, a companhia não sobreviveu, né? E, nesse momento, o Daniel e o Marcelo viram uma oportunidade, né? Porque eles foram vender as máquinas da fábrica para poder ajudar o pai deles a pagar a dívida e começaram a ganhar uma comissão nisso. E aí eles começaram a vender essas máquinas pela internet. E aí eles viram, né, um pouco do que estava acontecendo nos Estados Unidos do e-commerce, de outras categorias vendendo também pela internet. Né? Naquela época aqui no Brasil só se vendia mais a parte de eletro, né? Então geladeira, toda a parte de eletroportáteis, isso era muito forte, mas não existia ninguém vendendo outros produtos para casa. E na época eles tiveram a ideia de começar a vender esses produtos, que eram os próprios pisos de madeira, né, dos pais deles, na internet. Só que eles não tinham dinheiro para comprar o piso de madeira. Né? O piso de madeira é muito caro, né? Então eles não tinham condição de comprar o estoque para vender. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a botar o estoque, né, no site virtualmente e anunciar, né, no Google para ver se alguém tinha interesse. Como aqui nesse momento ali, final de 2000, começo de 2010, 2011, estava o boom, né, do setor da construção civil, tinha uma procura muito grande. E aí foi quando eles começaram a ver que tinha uma oportunidade ali. Eles vendiam o produto e aí depois iam lá comprar do pai deles. Então, assim começou o negócio, sem praticamente ter condição, sem capital de giro, muito pouco capital de giro. E foi começando, foi aumentando, contrataram mais vendedores, e assim foi indo até do final de 2011. Final de 2011, eles não tinham mais condição de continuar o negócio, né? Porque principalmente começou a necessitar muito da parte de tecnologia, né? Tecnologia para o e-commerce é uma parte muito fundamental, um investimento alto que você precisa fazer, principalmente na plataforma. Eles não tinham mais condição de capital próprio, né, de continuar com a empresa sem trazer um investidor. E foi nesse momento que eles foram buscar o que a gente chama aqui, né, dos venture capitals, né, que são os fundos de capital de risco. Nesse momento aqui no Brasil estava começando isso, né, isso no começo de 2012, e foi naquele momento que entraram, né, em junho de 2012, entraram 3 fundos de investimento, que são todos fundos de investimento desses venture capital, mais 2 investidores anjos que tinham o mesmo modelo
nos Estados Unidos, né? Então, eram os fundadores e CEOs de empresas gigantes já lá nos Estados Unidos. Um chamava a Bill.com, que era focado mais na parte de material de construção, e a outra Wayfair, esse sim focado na parte de imóveis, e os dois fundadores entraram também como investidores anjos para ajudar, né? Foi nesse momento também que eu entrei na Madeira Madeira, né, em 2012. Então, nessa época, eles estavam procurando profissionalizar um pouco mais o time executivo, e foi quando eu entrei. A minha trajetória, eu fui empreendedor e tive uma passagem executiva como trainee pela Leroy Merlin, então aprendi um pouco e-commerce, mas eu falei para o Daniel Marcelo que eu estava querendo, eu queria um projeto, né? Eu não estava querendo só um trabalho. Foi nesse momento que eu me juntei a eles, e ali foi quando a gente começou, de fato, né, o que a gente chama da startup Madeira Madeira, né, com um alto crescimento e ainda 100% focado na parte de material de construção. Só que naquele momento a gente começou a ver uma dificuldade de vender produtos de material de construção, porque a gente tinha uma questão da demanda na internet. A demanda era muito baixa, né? Então, as pessoas saindo do boom que teve, né, mobiliário, depois não tinha mais aquela demanda, e a gente se viu, né, com uma necessidade de procurar uma outra categoria, e foi ali, daí em 2013, que a gente colocou móveis. E, para nossa surpresa, móveis já tinha uma penetração muito mais alta, né, no e-commerce, e aí sim a gente começou a mudar boa parte da nossa estratégia para a parte de móveis, e foi, de fato, quando a gente intensificou muito toda a nossa estratégia junto com as indústrias moveleiras, né, ainda no modelo que a gente depois foi descobrir, a gente não sabia qual era o nome desse modelo, que era essa compra e venda, né, no estoque, que a gente foi entender que era o modelo dropshipping, né, e esse é o modelo que a Madeira Madeira utiliza até hoje. Então, de 2013 para cá, né, a gente veio crescendo aí muito acelerado, né, com taxas aí de 70% a 80% ao ano, né, e continuando investindo muito na plataforma, né, a gente investiu muito na plataforma, muito na parte logística. Em 2018, a gente decidiu criar nossa subsidiária, nosso operador logístico, para operar móveis, o pesado, né? A gente sentiu uma dificuldade muito grande, que na Madeira Madeira, né, a gente vende para todos os 5 mil municípios do Brasil, né? A gente só não faz cabotagem. Então, imagina você vender, né? Você sabe como funciona um guarda-roupa, você pegar um guarda-roupa, né, lá de Bento Gonçalves e entregar ele lá no norte do Maranhão. Como é que chega isso, né? E era muito precária, né, esses provedores de serviço no setor de móveis, né, no pesado que a gente chama. No leve tem vários operadores excelentes, e aí foi quando a gente também construiu o nosso operador logístico. Então a gente veio ao longo dos últimos anos investindo muito no que a gente chama da infraestrutura, né, parte de tecnologia, o time, a logística, né, e muito na parte também das nossas plataformas, dos nossos canais, e mais recentemente aí com a nossa incursão no setor offline, né? Até então a gente era 100% online, e no ano passado a gente começou aí com as primeiras lojas da Madeira Madeira, lojas físicas, no modelo um pouco diferente, acho que depois eu conto um pouquinho, mas daqui a pouco a gente vai querer saber mais disso, sim. Esse modelo, e foi um pouco como a gente veio evoluindo, né, ao longo dos anos. A pandemia, né, quando você traz a questão do crescimento, ela impactou muito positivamente a Madeira Madeira, mas por quê? Porque a gente já tinha um investimento muito grande na infraestrutura. Então, rapidamente, a gente conseguiu pegar aquele boom do crescimento, né, que estava todo mundo dentro de casa e precisava fazer as compras, né, fazer algumas adaptações na sua casa, e a gente já tinha essa infraestrutura. Se eu não tivesse, por exemplo, a minha logística própria, eu não conseguiria ter crescido o que eu cresci, porque eu não conseguiria ter capacidade de contratar tudo o que eu precisava, né, em termos de necessidade, de densidade, do aumento da operação em tão curto prazo. Então, a pandemia ajudou sim, mas isso foi resultado, né, e fruto de um trabalho aí de mais de 10 anos que a gente vem fazendo, investindo muito na parte da infraestrutura, né, mas de fato a gente estava super preparado, né, para um momento como esse que a gente teve no ano passado, em que teve uma demanda muito grande para os nossos produtos. Uma das questões que eu anotei aqui para fazer para você, Robson. Em 2020, o Madeira Madeira cresceu 120% em relação ao ano anterior, pelos números que a gente verificou aqui. Para muitos, a pandemia trouxe prejuízo, ou para uma grande maioria, né? Ou ao menos muita preocupação, para outros benefícios, né? Como foi perceber que o momento também era de colher benefícios? No começo da pandemia, Pirotti, a gente não tinha a gente estava acompanhando também, estava muito surpreso. Então, antes da gente começar a crescer, a gente teve uma queda de mais de 60%. Né? Então, ali nos primeiros 2 meses, a gente segurou
todos os investimentos, caixa, né, colocamos todos os nossos colaboradores que eram possíveis, os colaboradores que não estavam na operação logística ou em loja, todos para ficarem de casa. Essa foi a primeira preocupação que a gente teve. E a gente teve também, no primeiro momento, uma queda de vendas, né? Então, a gente não sabia muito o que seria, ninguém sabia muito bem, né? Então, naquele momento, como no segundo momento, né, que foi ali mais próximo de maio e junho do ano passado, foi quando, de fato, as lojas fechadas, né? Nós e outros varejistas também, né, outros e-commerces, eram os únicos possibilidades para o cliente comprar, né? Não existia possibilidade e estava todo mundo dentro de casa, né? Então, muitas pessoas tendo que adaptar as suas... Por exemplo, eu falo, eu não tinha escritório aqui porque eu ficava 10 horas no escritório da Madeira, não fazia sentido ter escritório na minha casa. Eu tive que montar um escritório rápido na minha casa. Então, assim, essa necessidade fez com que, de fato, essa demanda, né, fosse muito grande e a gente estava bem posicionado. Uma coisa que a gente sempre foi reconhecido é por ter uma variedade muito grande de produtos. Então, a gente vende de praticamente todas as categorias de imóveis e por ter um preço competitivo, né? Então, quando você tem uma pandemia que, né, os brasileiros não sabiam direito, né, como que ia ser a economia, né, eles procuraram de fato, né, os lugares que você conseguisse achar o produto que você precisava pelo menor custo, né, pelo menor preço, né, o grande custo-benefício, e foi ali que a gente se viu muito bem posicionado dentro de uma estratégia que a gente já vinha construindo há vários anos. O portfólio de produtos do Madeira chega a quanto? Hoje, a gente tem duas, além do nosso modelo que a gente chama do dropshipping, né, que é compra e venda direto da indústria, a gente também tem o que a gente chama do marketplace, né? Então, também a gente tem outros sellers, outros vendedores que vendem na nossa plataforma. Sim. Quando eu somo as duas operações combinadas, a gente está falando de mais de 2 milhões de produtos na nossa plataforma. Tem de tudo para todos. De tudo para todos, exatamente. Robson, vamos voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho para trás, para que a gente possa compartilhar com os nossos ouvintes internautas um pouco da sua história também, que me parece relevante, na medida em que você é o meu entrevistado de hoje. Como se deu o encontro do Robson com o Daniel e o Marcelo Scandinha, os seus parceiros na fundação do Madeira? Você já deu uma pincelada antes. Legal. Mas não acho que foi tão simples assim. Não, legal. Bom, eu vou dar um breve histórico na minha trajetória. Enfim, eu sou curitibano, né? E eu cresci numa família de empreendedores. Então, os meus pais aqui em Curitiba tiveram uma faculdade por mais de 35 anos. E aí eu cresci dentro desse ambiente, né? Dentro do ambiente de empreendedores. Então, isso para mim foi muito bom. Então, desde o começo, eu trabalhava já com meus pais, né, ajudando, fazendo office boy, enfim, trabalhando nas mais variadas funções lá. E eu, ao mesmo tempo, eu sempre gostei meu sonho era ser atleta de basquete, acabou que eu não consegui pela falta de habilidade. E no final na minha escolha para a universidade, eu acabei falando, pai, eu quero fazer educação física, que eu acho que eu quero ser treinador de basquete. Mas meu pai falou, por que você não faz administração também? Né, que eu falo assim, tenta a educação física na Federal e faz administração aqui na faculdade. Você pode fazer duas faculdades. Passei na Federal do Paraná em educação física e também falei, tá bom, vou começar a administração. Resumo da ópera, no final do primeiro ano eu decidi que eu ia para o caminho da administração. Então eu fundei a minha primeira empresa, né, ali por final de 2003, né, que era uma junção dos dois segmentos, que basicamente era uma consultoria de atividade física que terceirizava a avaliação física para as academias e também com ginástica laboral. Eu fiquei com essa empresa por 5 anos, então foi a minha escola ali, foi muito bom, né? Começar sozinho, enfim, entender um pouco essa dinâmica. Acabou que não deu certo, né? A gente depois teve uma dificuldade aí um pouco com os meus sócios de visões e a gente acabou fechando a companhia. Naquele momento eu fui tentar aprender um pouquinho mais com o mundo corporativo, né? A minha escola tinha sido 100% familiar dentro da minha própria empresa, e foi quando eu fui para a Leroy Merlin, no primeiro programa de trainee da Leroy Merlin no Brasil. Acho que no Leroy Merlin, talvez a maior parte do pessoal conheça, né? Multinacional francesa, e eu passei 3 anos lá, né? Então comecei como trainee, virei gerente, até que no final do terceiro ano eu já estava pensando em empreender novamente. E foi exatamente nesse momento, né? No começo de 2012, quase na metade de 2012 ali, que o Daniel e o Marcel estavam fazendo a rodada, como eu falei, com os primeiros investidores, né? E foi ali que eles contrataram uma empresa de headhunter, né, para achar um executivo na época com experiência nessa parte de e-commerce, né, outros
outras categorias, e como nessa época a madeira era focada em material de construção, o pessoal chegou até mim. E eles comentaram comigo o case, né? Nesse momento era 2012, não se falava em startup, em unicórnio, isso não existia. Curitiba, então, isso era uma coisa de São Paulo quando tinha, mas era uma coisa ainda muito de fora dos Estados Unidos. Ninguém nem sabia muito como era esse mercado. E eu, como fui sempre empreendedor, eu criei um projeto, eu falei, gostei desse negócio. E aí, na época, eu falei que eu queria participar do processo, mas eles olharam e falaram assim, você é muito novo, né? Na época, eu tinha 26 ou 27 anos, e eles falaram assim, a gente estava precisando, né, o Marcelo queria um executivo um pouco mais, com mais de 10 anos de experiência, porque eles são novos também. Para fazer um pouco de equilíbrio no grupo. Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, voltei para casa, eu falei, né, eu tinha acabado de casar, fazia 4 meses, eu falei, amor, vi um projeto sensacional, e aí o Headhunter, na época, falou para mim onde ficava a empresa, né, falava, fica lá em São José dos Pinhais, tem um barracão. Eu falei, quer saber? Eu vou lá ver o que é essa empresa. Literalmente, peguei meu carro e fui até lá, né, na época era um barracão, né, não tinha nem uma placa de uma outra empresa, porque estava lá já antiga, que não tinha trocado. E cheguei lá e estava o Daniel, né, e o Marcelo, e aí eu contei a história. Eu falei, né, ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, contei a história, né, o Headhunter me procurou, tal. Eu falei, cara, vem aqui, entra aqui, conversando. Eu conversei bastante com o Daniel, ele falou, cara, gostei muito de você. Eu falei, Daniel, eu estou procurando um projeto, eu sou empreendedor, né, não quero carteira assinada, essa coisa só dizer, tem como crescer aqui, fazer parte disso como sócio? Ele falou, cara, tem. Eu vou fazer o seguinte, vamos criar uma área para você aqui, como você entende muito de produto. E aí eu acabei entrando para liderar toda a frente de produto, de experiência do website, né, com a missão da gente, duas coisas, uma, aumentar o nosso portfólio de produtos, e segundo, fazer com que o cliente conseguisse comprar sozinho. Naquela época, quase 100% da nossa venda dependia de um vendedor fazer a venda. Então, eu entrei na Madeira, né, literalmente indo lá, batendo na porta do galpão, falando com o Daniel, e foi assim que eu entrei. E aí a minha trajetória, ao longo desses quase 10 anos, foi praticamente passando por todas as áreas da companhia, com a única exceção do financeiro, que sempre foi o Marcelo, que é o nosso outro cofundador, né? Agora ele foi para a parte de cliente, mas assim, com exceção do financeiro, todas as outras áreas, ou eu criei, ou eu fui o head, né? Ou sou o head. Hoje eu sou o COO, então comigo ficam todas as operações, seja logística, toda a parte de vendas, todos os nossos canais, né? Então, o canal online, o canal offline, agora que a gente já está com 60 lojas. Então, tudo isso fica comigo hoje, toda a operação da Madeira fica comigo. Muito bem. Mas por causa de tudo isso, né, Robson, perdemos provavelmente um atleta de basquete, quem sabe um medalhista olímpico em Tóquio, né? Não, mas eu tentei, a minha habilidade não era tão boa. Era mais vontade do que habilidade. Não, a vontade sempre tive. Acho que quando você é atleta, você sempre tem aquela vontade. Acho que o atleta e o empreendedor, eles têm muita sinergia, um pouco da resiliência e colocar uma meta ousada. Então, o Daniel também, não sei se você sabe, né, Perotti, o Daniel, que é o outro cofundador, que é o CEO, o Daniel foi piloto, né, quase chegou à Fórmula 1 também. Então, tem essa questão do esporte está muito com a gente aí também. Eu lembro do nome do Daniel Scandian como piloto, sim. Bom, Robson, vamos voltar à nossa realidade, já que não dá para estar em Tóquio, vamos estar em Curitiba, em São Paulo, no Brasil. Com aportes do SoftBank e do Fundo Dínamo, em 7 de janeiro de 2021, Madeira tornou-se o 16º unicórnio brasileiro. Explica para a gente como foi chegar lá, o que levou a chegar ao topo, né? Chegar ao unicórnio é chegar ao topo de um projeto de startup. Eu acho que, assim, primeiro a gente nunca teve o unicórnio, né, como o final da jornada, né? Nem existia o termo, né, Robson? Nem existia o termo. A gente foi aprender o que era unicórnio lá em 2015 ou 2016, quando a gente foi para Israel, para a China, e aí começou a entender um pouco mais desse segmento. Naquela época, os lugares que tinham unicórnios na época praticamente eram Estados Unidos, China e Israel. Israel é super conhecido aí por fazer grandes empresas de tecnologia, que são essas empresas que no final do dia, o unicórnio são empresas avaliadas em mais de $1 bilhão, né? Então, para a gente sempre se preocupou muito com a jornada, né, e com a visão de longo prazo. Então, mesmo pós, né, acho que foi muito importante para a gente, eu acho que como
como um marco importante de credibilidade, né, do que a gente construiu, principalmente quando a gente traz também investidores como o SoftBank e a Dynamo, né? Para quem não conhece, o SoftBank é um fundo, né, um dos maiores fundos de venture capital, né, do mundo, né? Então, assim, eles investem em praticamente as maiores empresas de tecnologia do mundo, tem boa parte de participação do SoftBank. E a Dynamo é um fundo, né, que a gente chama de fundo de mercado de capitais, super conhecido, um dos melhores fundos de mercado de capitais do Brasil. E para a gente foi muito bom, porque isso trouxe uma chancela de todo o nosso trabalho, né? Porque, de fato, quando você olha uma Dynamo, que é um investidor, que ele olha muito já uma empresa de mercado de capitais, você tem que ter fundamentos muito sólidos, né? Então, não é uma questão só de crescimento, e sim de fundamentos, né? Porque a Dynamo ela só aposta em empresas quando ela consegue ter uma visão muito de longo prazo. E é o que a gente acredita, né? Então, o status do unicórnio foi muito bom, acho que foi muito bom, principalmente para os nossos colaboradores, né? Hoje nós somos mais de 2.100 pessoas aqui na Madeira. E isso, acho que trouxe um orgulho muito grande, né? Todo mundo que está trabalhando há muito tempo, a gente trabalha muito assim, pesado, né? No sentido de dedicação grande aqui na Madeira. Então, acho que isso foi muito bom para avaliação do mercado também, para a gente continuar atraindo talentos, né? Então, isso trouxe uma exposição para a gente, né? Para todo o mercado. Então, assim, quando você fala hoje, né, às vezes de alguns talentos que eram mais difíceis da gente trazer no passado, hoje fica muito mais fácil, né? O colaborador, né, o talento do outro lado falou, olha, a empresa é um unicórnio, tem esses investidores, então é uma empresa de fato, que é uma empresa sólida, uma empresa séria. Então isso ajudou muito a gente com relação a esses aspectos. Mas para nossa visão, isso mudou pouco, né? Porque a gente continua com a mesma visão, assim, depois do dia do anúncio do unicórnio, não mudou nada. A gente continuou, né, trabalhando com a mesma energia, com o mesmo foco, com a visão de longo prazo, sempre de buscar ser a plataforma referência, né, de produtos e serviços para casa no Brasil e na América Latina. Essa sempre foi a nossa grande visão, e para isso que a gente trabalha e acorda todo dia cedo, independente de ser ou não um unicórnio, Perotti. Que bom. Então, o que move ainda o grupo, principalmente os diretores, é essa gana de empreender realmente, né? É isso que a gente ama fazer. Esse é o nosso... É o que faz a gente acordar todo dia aí. Que bom. Robson, hoje em dia, mais do que nunca, as empresas lutam por construir uma versão digital de suas atividades comerciais. Já a Madeira, no início do mês, abriu 3 lojas físicas no Rio Grande do Sul, agora mais 2 lojas físicas em Minas Gerais. O objetivo para este ano, chegar a 100 lojas físicas. O que significa esse movimento aparentemente contraditório, do varejista online Madeira? Você sabe que muitas pessoas perguntaram isso para a gente quando a gente começou com essa iniciativa, Perotti. Mas quando a gente olhou para isso, a gente olhou com uma forma muito clara, que foi colocar o cliente no centro, né? Quando a gente coloca o cliente no centro, e a gente entendeu, né, olhando muito para fora também, e não somente para o Brasil, quando você olha para a China, olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, mercados mais maduros, que o e-commerce já tem uma penetração, inclusive, maior, né, do que você tem no Brasil. Você, na nossa categoria, principalmente, você ainda enxerga que tem uma necessidade de uma boa parte dos clientes de quererem ir até a loja, né? E querer ir até a loja por basicamente 2 motivos, né, que a gente viu. Um motivo é ter a sensibilidade do produto, quer ver, quer tocar. A outra coisa também é a questão do atendimento humanizado que você tem, principalmente para um projeto, né, como quando se fala de uma casa, que ele não é tão simples, não é uma geladeira. A geladeira, você olha lá, é a mesma geladeira, não vai fazer diferença, né, é muito fácil. Quando você olha um móvel, um projeto, você precisa combinar, você quer ter certeza, será que aquilo fica bom, você quer ter aquela escolha. Então, quando a gente olhou para isso, a gente sempre viu uma oportunidade de loja física. Mas a gente nunca tinha encontrado, Perotti, um modelo ainda, porque a gente sempre teve uma cabeça aqui de ter poucos ativos, né? A gente gosta de olhar o que já existe de ativo no mercado e conectar esses ativos, né? Não contratar mais ativos, enfim. E na loja física, a gente sabia que tinha um grande desafio, que era a questão do estoque, né? E a questão do tamanho das lojas. E a gente nunca tinha conseguido achar aí no modelo. E no final de 2018, a gente encontrou um modelo que chamava de uma loja lá na Índia, que chama Pepper Fry, e a gente foi até Mumbai, lá na Índia, visitar essa empresa, que começou com 100% e-commerce, móveis, e depois eles começaram a abrir loja. Na época, quando a gente foi lá, isso foi há quase 3 anos atrás, eles já tinham
60 lojas. E a gente foi para lá falar com os fundadores e com o CEO para entender o modelo. E eles falaram, olha, a gente começou com a loja, mas para um teste, foi embaixo do nosso escritório, para testar como é que, se de fato, isso teria um aumento de venda, a experiência do consumidor. E eles viram, de fato, que isso aumentou muito, principalmente novos clientes. Então, eles viram que não houve um problema de canibalização de perda de clientes, e sim aumento dos clientes, porque os clientes que estavam indo até as lojas eram clientes que não queriam comprar no e-commerce direto. E aí eles começaram a expandir esse modelo, e no modelo que eles chamam lá, que a gente chama de guide shop, ou é basicamente showroom, né? Então é uma loja pequena, nossas lojas aí também são muito próximas desse modelo que a gente viu lá, as nossas lojas variam entre 150 a 250 metros quadrados, né? Elas estão sempre próximas de um polo, né? Já que existem lojas de imóveis, então a gente não tenta colocar ela afastada em lugares que o cliente não procura móvel, então a gente sempre busca colocar próximo já das regiões onde existem lojas de imóveis, né? E com um atendimento muito diferenciado, uma loja com uma experiência, né, muito diferenciada. Então, uma loja que ela tem piso de madeira, que ela tem ar-condicionado, que ela tem cheirinho, que é um consultor de venda, né? O nosso consultor de venda é um consultor muito bem treinado. O cliente ele pode escolher se ele compra na loja, se ele compra em casa, se ele quer comprar sozinho na loja, né? Então a gente construiu, né, uma experiência única, que a gente chama, para esse cliente, colocando de fato essa experiência muito melhor que já existe. E com um grande benefício para o cliente, que é o mesmo preço da internet. A maioria das redes hoje, elas têm um preço na internet e um preço na loja física, né? Quando você olha isso do ponto de vista do cliente, não faz sentido. Certo? O cliente olha, mas por que é o mesmo produto? Ah, não, mas você comprar aqui é um preço, se comprar lá é outro preço. Então, a gente, desde a concepção dessa loja, a gente pensou em todos esses pontos que faziam com que eram pontos que a gente chama de fricção, né, para esse cliente. E aí foi nesse modelo que a gente começou com a nossa primeira loja, abrindo em março do ano passado. E aí veio a pandemia, a gente abriu antes da pandemia, a gente não sabia, nem imaginava que ia ter pandemia, né? E aí, 3 semanas depois da pandemia, fechamos a loja. Lockdown. Né? Mas a gente sempre acreditou muito no formato. Então, aí veio o lockdown, depois a gente só conseguiu abrir novamente a loja lá por final de agosto, setembro, e a gente falou, a gente precisa abrir mais uma loja, abrimos a segunda loja, terminamos o ano com 9 lojas no final de 2020, né? Sendo 2 em Curitiba e 8 em São Paulo, e a gente está terminando aí o mês agora de julho com 59 lojas. E agosto já vem mais uma leva de quase 14 lojas aí, e praticamente essas lojas aí nos nossos principais centros, então São Paulo, né, olhando muito sul e sudeste por enquanto, mas a gente também está olhando também uma parte também parte do interior. Então São Paulo a gente também está indo para o interior abrindo lojas. Resumindo então, né, Robson, a percepção de que na jornada de compra, em se tratando de imóveis, muitos clientes precisavam a experimentação. E o mais importante é o que hoje se chama-se customer centricity, quer dizer, o consumidor no centro de tudo. E a gente... Perotti, quando você coloca o consumidor na frente de tudo, fica mais simples de você entender a estratégia, mas é mais difícil de se executar, porque isso você tem que trabalhar na tua infraestrutura para, de fato, entregar essa experiência diferenciada, o que não é fácil. A gente teve que reinventar esse modelo de loja física, né, para poder chegar e conseguir colocar essas lojas, né, com a experiência que a gente gostaria. No início da operação, a Madeira certamente exigiu o estabelecimento de muitas parcerias com a indústria moveleira. Agora, a marca Madeira lança sua marca própria, a Cabe Casa, já com 400 itens mais ou menos. Explica para a gente a consistência dessa ação, que também, em princípio, parece um pouco contraditória. Eu acho que é super importante, de novo, colocar, né, as nossas decisões aqui pautadas muito no cliente, né, Perotti? A gente, inclusive, né, quando a gente fala dessa parceria com os nossos fornecedores, a gente continua muito forte. Isso é um dos principais fatores de sucesso que a gente tem no nosso negócio, é a parceria com os nossos fornecedores, e o desenvolvimento da marca própria é em parceria com esses fornecedores também, né? Então, a gente continua tendo eles aí como os nossos principais parceiros nesse projeto também. O que a gente olhou, principalmente quando a gente foi para a questão do desenvolvimento de marca própria, foi muito olhando para o cliente, né? E quando a gente olhou para o cliente, a gente viu alguns
alguns gaps, né, no mercado, falta de alguns tipos de produto e que existia uma oportunidade de venda, mas não existia ninguém fabricando, né? E aí, dentro disso, a gente começou a criar aqui dentro de casa um time, né, de desenvolvimento de produto para entender quais são essas necessidades que hoje o portfólio atual dos nossos fornecedores, né, não entregam. E aí foi quando a gente começou a mudar um pouco. Por exemplo, uma coisa que a gente faz com alguns produtos que a gente está fazendo agora na parte de desenvolvimento de private label, né, no nosso marca própria, no Cabe Casa, é misturando materiais, né? Então a gente mistura madeira com metal, com estofado. Então isso você cria um produto que é diferente. E normalmente você tem, por exemplo, uma indústria que ela só é focada em madeira. Então para você fazer isso, então a gente fez o quê? A gente pega a madeira de um, o metal do outro, o estofado do outro, e a gente monta isso, né? Então, a estratégia na marca própria, ela surgiu olhando para o cliente, né? Olhando quais são as oportunidades que a gente via de tendências de mercado, né? Com um conceito muito grande de sustentabilidade, de fácil montagem, né? Então, isso é uma coisa que para a gente é super importante, o nosso cliente exige, né, essa questão do fácil montagem. Um produto certificado, então a gente faz as certificações junto com o Senai, a gente desenvolveu um selo, e o último ponto que é 2 anos de garantia, né? Então, a gente olhou para isso como uma oportunidade dentro de uma necessidade do cliente. E a gente começou a trazer, né, principalmente para essas categorias que a gente via que não existia no mercado uma oferta de produtos, né? Então, foi aí que surgiu, né, a nossa estratégia da marca própria e que continua sendo uma estratégia junto com os nossos fornecedores, né? Aqui é muito como, né, a IKEA faz bastante, né? Então, a IKEA desenvolve produto e faz junto com os parceiros, com as fábricas, que são os nossos parceiros aí que a gente já tem de longa data. Eu queria encerrar, então, a nossa conversa, Robson, fazendo um último questionamento para você. Com relação a e-commerce, as vendas de móveis e decorações neste canal, segundo dados da Receita Federal, baseados na emissão de notas fiscais eletrônicas, atingiu 5,9 bilhões de vendas para pessoas físicas no Brasil em 2020. Qual é a fatia de mercado da Madeira nesse bolo, né? Perotti, esse número eu não posso revelar, Perotti. Não, percentualmente, vai. Não posso. Não pode. A gente não pode. Esse número aí é super sigiloso. Quem sabe, Perotti, um dia, se a gente for uma empresa pública, aí vocês vão ter esses números. Mas hoje, a gente aí, até com o nosso board e o nosso conselho, a gente não pode divulgar esses números. Entendo, mas não podia deixar de fazer a provocação. Não, tá certo. Eu acessei essa informação ontem, né? E é uma informação da Receita Federal, ou seja, é uma informação extremamente fidedigna, né? Porque ela foi levantada a partir da emissão de notas fiscais eletrônicas, então não é chute, é verdade. Parabéns, então, por fazer parte de um bolo tão imenso, tão recheado, de 5,9 bilhões de vendas para pessoas físicas. Eu queria agradecer ao Robson, foi um prazer tê-lo aqui conosco, desejamos mais sucesso. Robson, suas considerações finais aí. Não, super obrigado, um prazer estar aqui, Perotti, enfim, quando precisar, só fazer o convite novamente, quem sabe a gente na próxima fala aí de live commerce, WhatsApp, que a gente falou, né? A gente também tem algumas iniciativas super bacanas aqui na Madeira com relação a isso. É sempre um prazer estar compartilhando um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa visão, e a gente continuamos super otimistas, e para a gente ainda é só o começo, tem muita coisa legal vindo por aí, e a gente ainda tem aí como meta investir muito em toda essa indústria, né, que para a gente é uma das indústrias aí que por muito tempo não teve um foco tão grande, né, e a gente acredita que tem muita oportunidade ainda no Brasil para todos crescerem, né, em toda a cadeia. Muito bem, obrigado, Robson. E nós não paramos por aqui. Hoje, a partir das 19 horas, a Revista Mobile estará de volta neste canal, pois vai acontecer a cerimônia de revelação dos ganhadores do Prêmio Top Mobile 2021, onde estaremos ao vivo premiando empresas de todo o Brasil da cadeia moveleira. O prêmio, que está em sua 16ª edição e vai reunir de forma online e ao vivo toda a cadeia moveleira brasileira. Esperamos vocês logo mais. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Obrigado, Perotti.